O relato da mãe de uma das vítimas é, no mínimo, chocante. Ele contou que ele praticou sexo oral com ele 2 vezes na pescaria. Ele pediu para os outros 2 meninos, que é o primo dele, ir pegar isca, que era minhoca, na casa de uma outra mulher, bem longe do açude onde eles pescavam, e ficou com ele lá. E aí, quando as crianças voltou, ele estava com a calça baixada e ele estava fazendo sexo oral nele. Ela conta que o caso aconteceu em maio deste ano. Segundo a mulher, o padre Bonifácio Buzzi, de 57 anos, chegou 1 mês antes em Três Corações e ficou nesta comunidade evangelizadora que fica às margens da rodovia MG 167, a poucos metros das casas das futuras vítimas. Ele chegou e eu demorei um pouco para conhecer ele. Começou a vir mais vezes, frequentar a casa mais vezes. Ele pedia para assistir televisão, que no SEM ele não podia assistir televisão. E ia levando as crianças quase todo dia à tarde para pescar, depois da escola. O padre, que de acordo com a mãe era bom de conversa, não aparentava nenhuma suspeita. Parecia uma pessoa boa, ele jantava lá em casa. Bonifácio, aos poucos, foi se aproximando da vítima, uma criança de 13 anos que possui um atraso mental. A mãe começou a achar estranho não só o fato da aproximação, mas também de alguns presentes que o filho trazia para casa. Meu filho chegou com lanterna, ele deu dinheiro. Certo dia, a mãe estranhou a demora do filho. Quando perguntou à criança o porquê do atraso, a resposta foi o suficiente para a mulher começar a procurar respostas. Aí meu filho chegou, eu fui perguntar para ele, falei, mas por que vocês demoraram tanto? Que missa que vocês estavam, que até agora você não veio? Ele falou assim, não, ele me levou pro shopping Varginha. Aí fiquei com aquilo, só que no fundo, eu não queria acreditar, porque ele parecia que era uma pessoa boa. Poucos dias depois, Buzzi foi embora de Três Corações. A mãe, em seguida, descobriu que o padre já havia sido condenado 2 vezes por pedofilia. A primeira em 1995, por ter abusado de garotos com idades entre 10 e 15 anos, dentro de um hospital psiquiátrico em Minas Gerais. A segunda foi em 2004, logo após celebrar uma missa. Mas ele acabou sendo preso somente em 2007, porque estava foragido. The Boston priest molested kids in 6 different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing. O caso ganhou repercussão mundial depois das investigações de um grupo de jornalistas americanos da cidade de Boston, nos Estados Unidos, que começaram a investigar padres pedófilos na cidade e que eram acobertados pela Igreja Católica. Eles sabiam e deixaram isso acontecer com crianças! A história virou filme que ganhou Oscar e Bonifácio foi citado na lista dos acusados. O padre ganhou liberdade no ano passado após cumprir 1/6 da pena. O salário que ele ganhava foi suspenso, mas, segundo a polícia, a Arquidiocese de Juiz de Fora teria feito uma carta de recomendação para o suspeito e realocado ele para Três Corações. De acordo com a polícia, Buzzi morava e se alimentava com outros padres normalmente. Ele teria continuado a celebrar missas na instituição e em comunidades carentes na zona rural. Ainda de acordo com a polícia, foi lá que ele teve os primeiros contatos com as vítimas. Ainda segundo a polícia, o suspeito também pregava em escolas, centros comunitários e na casa de famílias católicas. Veio aqui na casa da minha irmã aqui fazer visita na casa, fez uma oração muito bonita. Fiquei sabendo que ele frequentou até a escola que a minha menina estuda. A Polícia Civil descobriu que o padre estava escondido em uma casa em Barra Velha, próximo a Joinville, em Santa Catarina. Ele foi preso na manhã de sexta-feira e encaminhado para a delegacia de Três Corações. Buzzi chegou de noite e logo em seguida conduzido para o presídio da cidade. Fala a palavra padre, para mim já sou assim, não sei. Mas não tenho confiança mais. Eu vejo um padre falando, assim, pregando, fazendo missa, eu penso, mas será que ele está ali celebrando a missa, mas e depois? Porque ele celebrou missa aqui, ele celebrou várias missas aqui. No dia antes dele ir embora, a gente fez janta de despedida para ele.